para você que está chegando aqui agora para assistir este conselho espiritual, tá bom? Hoje vamos falar sobre a qualidade amiga. Então, assim, a qualidade da amizade, ela é uma qualidade muito procurada hoje em dia, só que muitas vezes a gente não tem isso nem dentro da família, né? Às vezes a amizade que deveria ter com a mãe, com a sua avó, com uma prima, com uma tia, não existe, né? Às vezes a gente valoriza as pessoas desconhecidas que um dia foram desconhecidas, a gente conheceu e se tornou amigos, né? Às vezes a gente não está valorizando dentro da família as amizades de sangue, que deveria existir. E muitas vezes a gente enxerga que a família é só incomodação. Que a família não ajuda, só atrapalha, não apoia, só critica, só julga. E a gente vai criando essa crença limitante dentro dos lares, que os irmãos só servem para incomodar. Muitas pessoas pensam assim: o meu irmão só me incomoda, só mexe nas minhas coisas, só fica se arranhando em mim, né? Às vezes uma mãe implica muito com a filha porque ela escolheu um caminho diferente dela. E daí não tá exercendo a qualidade de amiga, né? Porque uma amiga, ela entende a dor da pessoa, a falha, as limitações, os erros, as vontades, os sonhos. Uma mãe tem que ter esse papel de compreender sempre o que o filho ou a filha está escolhendo. A mãe tem aquele papel principal de ser a melhor amiga de um filho ou de uma filha. Ou um pai também ser o melhor amigo de uma filha ou de uma filha. Os pais exercem esse potencial sobre os filhos, mas o que acontece muitas vezes, eles criam os filhos para eles sentirem medo deles, não respeito. Daí chega na juventude, depois dos 20 anos, afastou os filhos. Daí quando eles querem um conselho ou uma orientação, eles vão buscar sempre fora. Por quê? Porque só confia que os pais vão dizer algo bom para eles. Que os pais vão dar realmente uma orientação que vai valer a pena. Por quê? Porque os pais, muitas vezes, defendem muitos filhos por medo de eles sofrerem. E daí, acabam os filhos afastando dos pais. E daí, a qualidade de amigos não existe dentro de uma família. E tu procura fora o que tu não tem em casa. E daí as pessoas, os filhos, né, as filhas se iludem porque às vezes eles colocam muita expectativa numa pessoa que vai ajudar, que vai apoiar, que vai ser uma pessoa importante na vida deles, e às vezes essa pessoa acaba fazendo alguma coisa de errado e eles se afastam. E daí vem, né, toda a dor na juventude de às vezes tu não poder conter uma pessoa para desabafar. Acontece muito isso. Daí vem o psicólogo, né, para te ajudar, porque muitas vezes a gente está num mundo tão complexo, tão sobrecarregado, que a gente não encontra uma pessoa amiga para desabafar. Porque hoje em dia o mundo está muito ocupado. É muito difícil encontrar uma pessoa com os ouvidos sadios ali, saudáveis, pronto para ouvir teu desabafo. É muito difícil, porque as pessoas não estão tendo tempo nem para se ouvir. O seu né, ruído dentro de si, né? Se eu ouvir, o que eu tenho que mudar? O que eu tenho que fazer da vida de melhor? Qual é o caminho que eu tenho que seguir? Às vezes não temos tempo para ouvir o que a gente precisa mudar. E daí como a gente vai ter tempo para ouvir outra pessoa, né? O desabafo de alguém para curar outra pessoa. Muito difícil isso hoje em dia, a gente encontrar esse amigo, essa amiga disposto a te ouvir. Às vezes a pessoa só quer uma pessoa para ouvir ela, mas não existe muito essa chance, essa oportunidade. Daí a pessoa acaba fazendo tratamento, terapias com psicólogo, porque acaba vendo que as pessoas não têm tempo para ela. Então, neste mundo, é difícil existir pessoas amigas de verdade. Aquelas pessoas que estão dispostas em te ajudar a se curar se tu precisar. Te ouvir, né? Te dar um conselho, sabe? Te agradar, te dar um... A pessoa, hoje em dia é muito difícil um amigo agradar o outro amigo. É muito difícil. Por quê? Porque as pessoas estão pensando muito nelas, muito no umbigo delas. E daí elas acabam só suprindo as suas carências, suas necessidades e esquecem do outro. Né? Por exemplo, um dia, na minha juventude, depois que eu fiquei doente, eu tinha uma amiga, né? Que era amiga de outra amiga, que morava na rua da casa dela. E eu conversei com ela às vezes, porque ela ia lá. Daí no futuro, depois que eu fiquei doente, eu vi ela passando perto da minha casa. E daí eu
a gente voltou a conversar, ela veio na minha casa. E nesse tempo ela era uma pessoa muito depressiva, né? Ela tinha os problemas que ela desmaiava, tinha um negócio que desmaiava, assim, tinha aqueles tremores, acho que é tipo convulsão, não sei muito o que era. Ela tinha uns problemas, ela não podia muito sair de casa, que ela podia desmaiar a qualquer momento na rua. E daí ela foi lá em casa, começou a ir lá em casa, a gente começou a se ver numa semana, assim, várias vezes, durante meses, se viu assim várias vezes. E eu via que ela não tinha condições, né, de comprar muitas coisas, porque ela tava passando trabalho, ela pagava aluguel. E daí ela precisava de ajuda, né, gente? Quando a gente paga aluguel, quando a gente não tem muito dinheiro pra comprar uma comida, alguma coisa. E eu tinha recebido, né, todos os meus atrasados do trabalho e comecei a receber benefício de doença. E eu tinha ali na conta, eu acho, sei lá, uns 7, 8 mil reais. E ajudei ela. Então, assim, sabe por quê? Porque eu tive a qualidade amiga. Eu levei ela pra uma loja aqui de São Leopoldo. Deixei ela escolher pedras pra ela, pedras naturais. Ela escolheu pedras, né? Ela escolheu uma pedra ali pra curar anemia. Aquela pedra lá, se não me engano, era mais de 80 reais. E naquele dia eu pensei, eu vou comprar essa pedra pra minha avó. Minha avó tava com anemia, tava baixada no hospital. E ela olhou aquela pedra assim, sabe que as pedras escolhem a pessoa, né? A pedra escolhe as pessoas. A pedra escolhe a pessoa que ela quer curar. E ela olhou aquela pedra e pegou. Ai, dá pra mim essa pedra, eu também tenho anemia, não sei o quê. E ficou fixada naquela pedra e comprei pra ela. Entende? Daí outro dia eu levei ela no centro de Novo Hamburgo, eu comprei pra ela um casaco, uma calça, um calçado e outras coisas que eu não me lembro, acho que uma blusinha, não lembro direito. Sei que eu gastei com ela mais de 500 reais. Entendeu? Eu deixei ela comprar o que ela quis, porque ela, sabe, eu dei um momento de felicidade pra ela. Imagine uma pessoa que tá passando trabalho na vida, não tem uma motivação pra viver, e chega uma amiga e faz tudo isso por ela. Eu fui um motivacional pra ela continuar acreditando nela, né, seguir em frente, né. Eu fiz o que eu pude por ela. Daí no futuro, né, depois de um ano por aí, ela conheceu um cara evangélico, se casaram e ela tem uma filha com ele. E ela se afastou de mim, entendeu? Ela nunca mais mandou mensagem. Eu acho que uma vez mandei mensagem pra ela no Facebook, não sei se ela respondeu ou veio solicitação de amizade, não lembro. Sei que não me retornou, por quê? Porque eu fui importante na vida dela naquele momento. Hoje, ela tem a religião dela, tá com a família dela, entende? Então, assim, eu posso ter ajudado ela a contribuir, a conhecer esse cara, pode ser que eu ajudei, comprando as pedras ali pra atrair energia, limpando a energia negativa dela, pode ser que eu tenha ajudado, né? Que as pedras limpam a energia, que as pedras curam a alma da pessoa. Pode ser que hoje ela nem usa mais as pedras, pode ser que botou fora, né? Porque ela acha, dentro da crença da religião, né, coisas negativas com relação às pedras naturais, mas eu sei que eu ajudei ela. A minha consciência tranquila. Se ela hoje não sente vontade de falar comigo, eu não posso fazer nada. Mas eu fiz o meu melhor quando eu tive a oportunidade. A minha consciência está tranquila. Entende? Hoje ela tá bem, tem a vida dela, né? Fica em casa, cozinhando, limpando a casa, cuidando da criança. A criança acho que hoje já tem mais, talvez, de 5, 6 anos. Então, assim... Mas eu tenho consciência que quando eu tinha a oportunidade de ser amiga dela, eu fui. Eu não fiquei pensando, não, o dinheiro é meu, não vou ajudar, eu vou segurar esse dinheiro. Não, eu peguei e ajudei ela, sabe? Eu fiz o que eu pude, né? Eu tive bondade, né, no coração. Eu fiz o que eu pude pra ajudar ela, né? Então, assim, é esse aprendizado da amizade. Amizade é, quando tu tá com um amigo e uma amiga, não interessa se a pessoa vai ser tua amiga no futuro. Não tem como tu ver o futuro. Interessa que o momento presente é agora. A oportunidade de tu fazer o teu melhor pra ajudar alguém é agora. Entende o que quer dizer? Às vezes a pessoa segura um dinheiro, porque ela pensa, não, eu não vou ajudar porque é meu dinheiro, do meu direito do trabalho. Mas será que Deus não te abençoou para fazer uma pessoa feliz naquele dia, naquele mês? Entende? Porque é através da ajuda de alguém que tem dinheiro que pode ajudar outra pessoa que não tem e fazer aquela pessoa ficar feliz. Porque às vezes a pessoa está vivendo anos da vida dela sem dar uma gargalhada, sem dar um sorriso, aquela vida pesada, aquela vida triste. E quando a pessoa se aproxima de ti e faz o que ela pode por ti, tu cria novamente uma sementinha de esperança dentro de ti, uma sementinha de fé, para acreditar no amanhã, entende?
Eu ajudei minha amiga nesse momento, talvez nesse momento ela vibrou tão alto de felicidade que ela conseguiu se conectar com a pessoa amada. Porque quando a pessoa está vibrando energias baixas, tristeza, angústia, ingratidão, raiva, ódio, inveja, ela não vai alcançar uma frequência alta para conhecer a pessoa amada. Porque pessoa amada, o amor tua vida, a energia que cruza em vocês dois, é amor incondicional. Então, se tu não tá elevando a tua energia, tu não se conecta com o amor incondicional. Só se conecta com as pessoas erradas. Agora, quando tu eleva a tua energia tá elevada, daí tu vai atrair a pessoa certa, vai atrair o amor da tua vida. Mas enquanto a energia tá baixa, né, não vai atrair o amor da tua vida, vai atrair pessoas erradas. E é isso que as pessoas não entendem. Tu tem que elevar a tua energia. Se curar, se libertar, fazer gratidão, comprar um caderno, anotar 10 gratidão por dia. Ai, ô pai, gratidão porque hoje eu escovei meus dentes com uma escova nova que comprei hoje. Gratidão, ó pai. Gratidão porque eu tenho comida na mesa todos os dias. Gratidão porque eu tenho um vaso, né, para fazer necessidades no banheiro. Gratidão porque hoje eu tomei um banho quentinho. Gratidão porque hoje eu dormi mais tempo. Gratidão, sabe? Todos os dias a gente consegue agradecer, se a gente quiser, mais de 200 coisas. Mas não precisa agradecer 200 coisas por dia. 10 coisas agradecendo por dia é suficiente para você elevar a sua energia. Receber hormônios de prazer, serotonina, dopamina, que vai te trazer alegria. São esses hormônios que te trazem alegria. Então, se tu não fizer nada para sentir alegria, tu não vai sentir. Exercício traz endorfinas, hormônios de prazer, traz alegria. Tu fazer uma coisa que tu gosta, um hobby, todo dia jogar um joguinho, fazer alguma coisa que tu sente vontade, sente prazer, vai te dar alegria, entende? Abraçar uma pessoa que tu ama, vai te trazer os hormônios de prazer, vai te dar alegria. Tu entende o que eu quero dizer? Então, se a gente não se conectar com frequências altas, não vamos conhecer a pessoa amada, porque a pessoa amada que existe para viver contigo, entre vocês dois, existe o amor incondicional, uma das frequências mais altas que existe. Então, se tu não levar a tua energia, tu não se conecta com a pessoa que é teu imã de atração. Então, assim, eu acredito que Deus criou um casal para ficar juntos. Por exemplo, tem um laço no coração da pessoa, no homem, esse laço vai até o coração da mulher. Vocês são entrelaçados na dimensão espiritual. Mas vocês estão afastados. Tem pessoas que estão aqui no Brasil, outras pessoas estão lá nos Estados Unidos. Olha quanto tá esticado esse laço. Então, quanto mais tu eleva tua energia, mais tu eleva o teu campo vibracional, tu vai se aproximando da pessoa amada. Até que vocês estão com a frequência alta e o imã se grudou. Então, por isso que eu falo, não existe nada na vida sem evolução. Até pra amar, tu tem que estar evoluído. Porque se tu não tiver com a pessoa amada, pode acreditar que tu não evoluiu. Não evoluiu o suficiente ainda, para conhecer a pessoa amada, tá bom? Gratidão, muita paz em seu coração por estar assistindo este conselho espiritual, tá bom? Agora vamos ler sobre a qualidade amiga, que eu fiz a postagem lá no Instagram, tá bom? Gratidão. Então, vamos ler a postagem que eu fiz lá no Instagram, tá bom? Transforma sua vida, tá? Amigos verdadeiros hoje em dia estão muito difíceis de encontrar. É tão difícil achar um amigo verdadeiro ou uma amiga verdadeira. Estamos vivendo hoje em um mundo com tanta falsidade, tantas pessoas com interesses. É muito difícil a gente comprovar que as pessoas são reais em nossa vida, que elas são verdadeiras, que elas desejam realmente o bem para nós. Mas mesmo assim, a gente não pode perder a esperança e a fé de acreditar que existem pessoas boas, generosas e suficientes para serem bons amigos nossos. Eu mesma ainda não perdi a esperança de fazer amizades verdadeiras, que gostam de estar realmente de uma forma real e verdadeira, sem falsidade e sem interesses. Eu tive muitas amigas ao longo da minha vida, mas amigas reais, amigas verdadeiras, é muito difícil realmente a gente achar. Pessoas que se preocupam com a nossa vida. Hoje em dia as pessoas estão tão preocupadas e frustradas com as suas próprias vidas que elas não conseguem ser amigas ou amigos verdadeiros. Porque elas são tão preocupadas com o seu próprio umbigo que não dão tempo de se preocupar de se um amigo ou uma amiga está realmente bem, se está se alimentando, se está vivendo uma vida feliz ou difícil. Realmente, é verdade, os amigos reais e verdadeiros estão cada vez mais em extinção.
Mas a gente não pode perder a fé e a esperança de fazer amizades verdadeiras, como eu já tinha falado. Porque neste mundo, o mundo é grande, não dá para generalizar. E existem pessoas bondosas, generosas, com certeza, que são amigas e dão sua atenção e sua dedicação. O mundo é enorme e ele é grande demais para existir só pessoas pequenas sem coração bom e amor ao próximo. A gente não pode perder essa esperança, porque se a gente perder essa esperança de fazer amigos reais, verdadeiros, fica difícil para recomeçar, para acreditar em nossos planos que vão dar certo. Para a vida fluir para nós, diria isso. Se preocupe com você, em você ser uma pessoa amiga, em você ser uma pessoa verdadeira, em você ser uma pessoa bondosa, generosa, leal e fiel a quem está ao seu redor. Quanto mais cedo você plantar, mais cedo você colherá amigos verdadeiros. Se você nunca semear, nunca plantar, não acreditar, ter fé e esperança que um dia você vai conquistar amigos verdadeiros, isso ficará difícil acontecer na sua vida. Então, para conquistar amigos verdadeiros, precisa doar seu tempo, ouvir quem precisa, fazer companhia, dar o seu melhor na amizade, quando Deus colocar uma pessoa querida em sua vida. Então, assim, ó, com essa mensagem, com este texto sobre a qualidade amiga, eu penso numa situação. Eu tenho uma amiga que conheci na juventude. É uma amizade, a gente tinha um carinho uma pela outra bem grande. E, enfim, a gente se afastou porque ela casou, depois ela se separou e quando tava na fase de separação a gente voltou a se falar. E daí depois, depois de 2 anos, 3 anos, ela foi morar na praia. É uma amiga muito querida, muito especial, né? Eu sei que essa amiga é verdadeira. Ela tem um carinho de verdade por mim. Eu sinto que ela tem um carinho de verdade por mim. É aquela amiga que eu falei que fala que eu sou a melhor amiga dela. Eu amo ela de paixão, gosto muito dela. E ajudo sempre que puder ajudar ela, sempre vou ajudar, né? Qualquer coisa que ela precisar, sempre estou disposta a ajudar ela, graças a Deus. E essa amiga, a gente se viu em 2022 3 vezes. Ela veio para São Leopoldo e ela veio aqui 3 vezes. Ela ficou aqui acho que mais de 10 horas. Chegou aqui em casa 1 hora da tarde, ou de manhã, almoçou, não lembro direito. Sei que a gente ficou mais de 10 horas juntos. Passamos 3 dias juntinhos, num mês só. E ela falou o tempo todo. Falava o tempo todo. Se desabafava muitas coisas comigo. Ela falava que não tinha ninguém para conversar onde ela morava. Não tinha uma amiga. Então ela aproveitou para desabafar comigo e falou tudo que ela passou. E eu ajudei essa amiga. Ajudei a curar a dor dela. Por que eu tô falando essa história? Não vou falar o nome dela, não tô expondo ela. Eu tô falando essa história pra gente refletir. Quem é que faz isso hoje em dia? Aguentar uma pessoa falando contigo 10 horas sem parar. E só desabafando, só falando que sofreu isso e aquilo. Quem é que ia ter força para aguentar 3 dias no mesmo mês? Você teria essa força? Então, assim, depois que eu percebi que eu ajudei essa minha amiga, eu percebi uma coisa. Que eu tinha conquistado a qualidade ouvinte. Porque eu ouvia ela, às vezes ria de alguma coisa engraçada que ela falava, orientava. Às vezes eu não falava nada, só ouvia. Mas eu sei que eu fui importante para ela. Por quê? Porque ela não tinha ninguém para ouvir ela durante anos da vida dela. E simplesmente aproveitou a oportunidade de desabafar com a amiga dela, que ela tem fé nela, que ela acredita que eu sou a melhor amiga dela. Entende o que eu quero dizer? É difícil fazer isso, gente. Ouvir 10 horas sem parar, a pessoa falando sem parar. É muito difícil. Ela chegava aqui de manhã, 1 hora da tarde, não lembro certo, ou 3 horas da tarde, não lembro certos horários, e ia embora meia-noite. Ela falava o tempo todo. Eu não tô falando isso para reclamar dela, jamais. Eu tô falando isso para mostrar para vocês que qualidade de ouvinte são poucas que tem. Às vezes tu não aguenta ouvir uma pessoa 15 minutos falando sem parar. Tu não aguenta. O meu pai é assim, se uma pessoa começa a falar 15 minutos sem parar, enlouquece. Ele já joga em direto a pessoa embora, já vai no banheiro, dá uma volta para refletir, relaxar a mente. Não, tem gente que não tem equilíbrio para aguentar uma pessoa falando 1 hora. Quem dirá umas 10 horas por dia, 30 horas no mês, né? Então, assim, eu percebi depois de anos, foi esse ano ainda, eu acho que eu percebi, ou foi ano passado, um dos 2 anos, que eu percebi, nossa, eu tenho qualidade ouvinte, né? Porque eu aguentei ouvir ela o tempo todo. Entende o que eu quero dizer? Não foi fácil para mim, não foi. Mas eu sei que Deus me usou para curar ela. Eu sei que aqueles 3 dias eu fui importante na vida dela para curar a dor dela, curar feridas que ela tava sentindo. Ela desabafou coisas da vida toda dela comigo que ela nunca falou. Então, assim,
É isso, essa mensagem. Tu é amiga de alguém de verdade? Reflita, porque o amigo de verdade, ele tem a qualidade ouvinte. Ele não quer só falar. Não quer só falar. Ele também permite ouvir o seu amigo. Aquela pessoa que tu nunca quer ouvir, só tu quer falar, tu não é amiga dela. Tu não é amiga dela. Pode acreditar. O amigo também aceita ouvir quando o amigo precisa ouvir. O amigo vai orientar. Então, graças a Deus, eu tenho uma amiga, essa minha amiga é de verdade. Eu tenho várias amigas até, mas só que essa amiga é a amiga que eu tenho mais conexão. É que nem eu falei no vídeo passado, eu ainda tô indisposta no sentido assim de conviver com as pessoas. Eu não tenho aquela energia. Eu tenho energia pra viver, pra fazer minhas coisas, cuidar de mim, orientar as pessoas. Tenho energia pra tudo, mas pra conviver com as amigas, eu tenho uma indisposição. Ai, tem que me arrumar, tem que... Não é falta de vontade, é uma energia, é um bloqueio, que eu pensei na domingo retrasado, que eu falei que era um bloqueio, mas não é só isso, gente. É algo emocional, que é uma cobrança interna, porque eu me afastei muito das minhas amigas, deixei de ver elas, sabe? Então acaba sendo cobrança interna, algo emocional pra trabalhar. E são coisas que eu sou terapeuta que eu tô lidando com isso, né? Não pensa vocês que eu só tô vivendo esse afastamento das amigas e não faço nada. Eu faço cura pra mim, faço mesa radiônica, faço prática espiritual. Eu tô em processo dessa cura. Que nem eu falei pra vocês, eu me curei muito. Me curei bastante já na minha vida. Nos últimos 10 anos eu fiz 55 curas. Não, 59 curas. Esses dias eu atualizei, contei tudo que eu fiz de novo. 59 curas eu acessei nesses últimos 10 anos. Cura de tudo que vocês possam imaginar. Por exemplo, cura do café. Eu descobri há pouco tempo com a minha amiga psicóloga que café causa síndrome de café. Tem pessoas que estão passando esse problema com café. Toma café demais e tem os sintomas do café. Estresse, irritação, falta de mal-humorado, né? A pessoa fica. E pesquisa na internet, síndrome de café, você vai ver o quanto isso está pegando as pessoas. Quem tem nervosismo não pode tomar café muito por dia. Tem que evitar. E a pessoa toma, daí cai na depressão mesmo, cai na ansiedade. Tá? Então é isso, tá? Pra hoje. Vamos embrulhar as cartas pra ver qual mestre é o mestre que vai dar essa contribuição hoje. Vamos lá. Saiu o mestre Ramatiz, tá? Conhecimento, tá? E transformação. Sim, gente. Eu estou trazendo conhecimento para vocês. Estou ajudando a transformar a vida de vocês. Fazem 7 anos. Esse ano, em novembro, dia 5 de novembro, que é o aniversário da minha mãe, eu faço 5 anos de Transforma a Sua Vida. Eu criei Transforma a Sua Vida no dia do aniversário da minha mãe. Então, assim, é maravilhoso para mim. Eu comemoro o aniversário da minha mãe e comemoro o Transforma a Sua Vida, o dia da criação dele, o dia de nascimento do Transforma a Sua Vida. E um dia eu aprendi num curso que eu fiz, Mentoria Alquímica, com o Stefano Gradi. Ele falou assim, que propósito é filho de alma. Então, assim, eu não tenho filho físico, né? De criar na barriguinha, né? Nascer ali, fazer o parto, né? Eu não tenho filho físico ainda. E eu tenho um filho que é o Transforma a Sua Vida. Então, o Transforma a Sua Vida é um propósito meu de alma. Então, ele é um filho. É um filho que eu cuido. Tudo que eu posso, eu faço, né? Eu tô aqui com vocês, dando orientação. Então, eu tenho filho do propósito, né? E você, eu te pergunto, você tem algum filho do propósito de vida da sua alma? Ou você só tem um filho físico, né? Porque se você ainda não criou um filho de propósito de alma, quem sabe você pode se conectar com esse filho em algum momento. Se você ficar vendo os meus vídeos, evoluindo, pode ser que você se desperte para isso. Para conhecer qual é o seu propósito de vida. Qual é o filho que você tem que criar, deixar nesse planeta como legado pro mundo quando você desencarnar, né? Esse é um filho meu que eu vou deixar, né, neste mundo. Quando eu morrer, muita gente ainda vai poder acessar os meus vídeos e estudar comigo. Então, assim, é isso, tá? É uma honra viver essa vida e estar aqui com vocês, orientando vocês, tá bom? Muita paz, muita luz pra sua caminhada. Fica com Deus. Deus te proteja sempre, Deus te abençoe sempre, Deus ilumine todos os seus caminhos e todas as áreas da sua vida, tá bom? Abraço apertado, tchauzinho, beijinhos, até o próximo vídeo semana que vem.